E dando continuação ao domingo passado, onde nós começamos. Pastor, eu não peguei do domingo passado. Procura lá no YouTube, está lá toda a palavra. Mas nós vamos dar continuação daquilo que nós já iniciamos. Vamos lá. Efeito dominó, parte... Nossa, está igual o Retorno de Jedi, né? Daqui a pouco, efeito dominó, parte 30. Não, parou aqui hoje acabou. Salomão planeja o trono de Israel. Eu quero que vamos começar daqui. 2 Samuel 15. Perdão, Absalão. Eu falei o quê? Mas foi a pastora que me induziu. Absalão planeja o trono de Israel. 2 Samuel 15, de 1 ao 6, diz o seguinte. Deixa eu tomar uma água aqui. Quando alguém tinha uma questão, a apresentava ao rei para julgamento. Absalão o chamava e perguntava: de que cidade você é? E quando ele respondia: sou servo de tal tribo de Israel, Absalão lhe dizia: veja, suas reivindicações são justas e corretas, mas não há ninguém designado pelo rei para ouvi-lo. Então Absalão dizia: quem me dera ser juiz nessa terra. Assim todo homem com uma questão ou causa poderia vir a mim, e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava para lhe prestar homenagem, Absalão estendia a mão, o segurava e o beijava. Assim fazia Absalão com todos os israelitas que vinham. Digam todos. Todos os israelitas que vinham ao rei para julgamento. Ele ficava na porta da cidade, queridos, abraçando, beijando, recebendo, bajulando, dando razão a todo mundo. Claro, quem dera, com uma visão única, quem me dera ser juiz nessa terra. Quem me dera. Todo bajulador tem um propósito. Não pensa que ele está ali, não. Todo bajulador, ele tem um propósito ali escondido. O amigo te diz a verdade. O bajulador, não. O bajulador, ele vê os interesses próprios. E nem sempre a verdade que eu e você, a gente ouve, a gente gosta. Sim ou não? Ai, dói, não conta a verdade para mim. Eu gosto mesmo de ser iludida. É tão bom. O bajulador, ele vem com um propósito. Mas o amigo, ele lhe traz a verdade. Só que a gente não gosta. Por quê? Porque a verdade sempre nos expõe. A verdade vai sempre nos expor. Então, quando a gente sai com alguém, né? Eu e a Ju, a gente costuma falar entre a gente: vamos tomar um café, ou fomos tomar um café com alguém, e às vezes ela fala, às vezes sou eu. Foi caro. Por que pagou caro, pastora? Não, por aquilo que você ouve. Porque o amigo fala a verdade. E em 4 anos, Absalão lançou as bases para dar um golpe de mestre. 4 anos ali, abraçando, beijando e bajulando. Pegando as criancinhas e dizendo: quem dera eu ser juiz sobre Israel. Quem dera. Então, depois disso, Absalão comprou um carro. Comprou carro, cavalo. Comprou Ferrari, pastora? Não, cavalo, 50 homens para correr à sua frente. Qual é o objetivo? Exibir poder. Para exibir poder. Naquela época, carro e cavalo eram símbolo de status, força militar. Então ele coloca à frente dele, usando para impressionar o povo. Então tudo é uma estratégia de conquista, visando a impressionar o povo, porque essas coisas nos impressionam, sim ou não? Sim. Um carro bonito chegando à porta, a gente fala: o senhor quer sentar aonde, doutor? Pelo carro a gente já passa a chamar de doutor. Isso nos impressiona. Então, mostrando riqueza, mostrando esplendor, e a palavra já diz que ele era bonito, da sola à planta dos pés. Com isso tudo, então,
Imagina, então Absalão costumava levantar cedo e ficar do lado de fora, na porta da cidade. Ele tinha um objetivo, tomar o reino. Então, quando o inimigo ele tem um objetivo, ele vai cedo para lá. E a gente pensa, será que eu vou na igreja hoje? Está frio, está calor, não sei se vou. O que será? Quem será que vai pregar? Mas o inimigo não. Ele chega cedo e se coloca à porta. Quando ele sente que tudo está pronto, Absalão inicia o golpe. Ele está trabalhando para isso. Ele vem trabalhando por 4 anos ali, bajulando pessoas à porta do templo. 4 anos depois, inicia-se o golpe. Usando um pretexto de cumprir uma promessa, ele vai para Hebrom, onde lá se autoproclama rei. A maior adversidade da vida de Davi. O rei Davi, sem dúvida, passou por momentos, queridos, muito difíceis na vida. Alguns dos quais certamente foram causados por ele mesmo, sim ou não? Sim. Tem coisas que ele cavou. Mas este deve ter sido o dia mais sombrio da vida de um pai. Da vida de um rei. Um mensageiro chega de Hebrom com a notícia: Absalão se declarou rei. O que talvez seja mais perturbador é que através do golpe de Absalão, os corações dos homens de Israel seguiram Absalão. É o segundo golpe. Um é o filho se declarar, outro é o povo acompanhar. 2 Samuel 15:13 diz: E veio o aviso a Davi dizendo: o coração de todo Israel segue Absalão. Absalão. Davi foi o rei, querido, de todo Israel por 25 anos. Ele foi um bom rei e Israel prosperou sobre a sua liderança. Como é fácil seguir vozes bajuladoras. Como é fácil quando eu deixo de ouvir a voz do meu Deus e Senhor. Qualquer voz bajuladora, vão para lá que eu vou te dar. Tem um cargo te esperando. Tem algo ali. É porque você não ouve ao Senhor. E muitas das vezes o crente chega para a gente, né, pastor? Ouvir de Deus. E você sabe que não é aquilo, vai ser alto preço. Quando deixo de ouvir a voz de Deus. Querida igreja do avivamento, desconfie. Bajulação demais, desconfie. Faça perguntas. Tenha discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Em apenas 4 anos, por meio de apertinho de mão, beijinho nas crianças, promessa, bajulação, Absalão conseguiu virar o coração do povo contra o seu próprio pai. Um golpe duro para Davi. Só no domingo passado nós falamos ainda, chamei o pastor aqui na frente, que sempre uso ele, né, coitado? Que aí não tem problema, não vai dar ali, tipo, né? Aquela conversinha fiada, a tua esposa não te compreende, mas conversa comigo. Você conversa fiada, entendeu? Conversa comigo, a sua esposa não te compreende. Vem amigo, vamos para a minha festa em particular. Davi foge de Jerusalém. Imediatamente após receber a notícia, o rei ordena que os funcionários do palácio abandonem o palácio e fujam. Absalão é rei, gente, junta tudo e vão embora. Davi e sua comitiva vão se tornar um governo no exílio. Olha que interessante isso. Ele permitiu o retorno de Absalão do exílio. E quem está caminhando para lá agora, quem é? O próprio Davi. Ele permitiu que Absalão viesse. E hoje quem está indo é ele. Davi teme por sua família, querido. E pelos funcionários do palácio. Mas ainda está mais preocupado com o povo de Jerusalém. Coração de rei. Está mais preocupado é com o povo. 2 Samuel 15:14, olha isso. Davi convocou todos os que eram leais a ele em Jerusalém. E disse: precisamos sair daqui.
Do contrário, ninguém escapará de Absalão. Vamos depressa. Ele está a ponto de atacar a cidade para nos matar. Nesse momento em que o rei Davi descobre da conspiração do seu filho Absalão, ordena a fuga imediata de Jerusalém para evitar o massacre a uma cidade. Vamos sair daquilo rápido. Demonstrando a angústia de Davi e a necessidade de escapar rapidamente da revolta de Absalão. Absalão vai atacar a cidade inteira, queridos, e passar a espada. Eu quero lembrar com os irmãos aqui também que nós falamos na semana passada. Lembra-se de quando Davi mandou matar Urias, e aí chega a notícia. O que ele responde? Não te pareça mal, ele manda dizer, não te pareça mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Pois é, a espada chegou para ele. Quando o outro morreu, ele falou, não te pareça mal isso. Não te pareça mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome esse como aquele. A espada chegou para ele. A espada chegou na casa dele. Em qualquer guerra, sempre vai haver inocente. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. Quando você vê a televisão, você vê aquelas mulheres chorando, aquelas crianças sendo enterradas. Sempre vai haver inocente, que não faz ideia do que está acontecendo, mas que acaba envolvido em cada acontecimento. Davi e seus companheiros abandonaram Jerusalém e subiram o Monte das Oliveiras, em direção ao Rio Jordão, à procura de segurança. Um grupo considerável de homens leais, a palavra diz, partiram com o rei, levando suas famílias com ele. Todos os filisteus que juraram lealdade a Davi estavam ali. No total, os estudiosos do Antigo Testamento acreditam que mais de 2.500 pessoas partiram com Davi naquele dia. Os levitas também planejavam acompanhar Davi, levando consigo a Arca da Aliança. Habitai. Qual a palavra? Habitar ou habitai, pastor? Agora me fugiu. Um descendente direto de Arão ofereceu sacrifício em nome de Davi, assim como os outros. Davi encoraja Zadok e Abitar. Acho que esse é o nome. Habitar. É isso, habitar. E a permanecer em Jerusalém e servirem como a quinta coluna. Então os homens estavam prontos, tanto Zadok como Abitar. E eu quero falar, agora eu não falo nem o português de lá, nem o português de cá. É o R no final, né, pastor? Habitar, permanecesse em Jerusalém e servir como uma quinta coluna. Homens que estavam dispostos a acompanhá-lo. Ele diz, não, vocês ficam. Eles iriam se comunicar com Davi sobre os planos e os movimentos de Absalão. Vocês ficam. Enquanto a comitiva continua subindo os montes das oliveiras, Davi e todo o grupo são tomados por uma avalanche de emoções. A gente vê isso em 2 Samuel 15, 30 e 31. Porque ninguém sai, é humano, querido, se beliscar dói. Se beliscar dói. Todo mundo que sofre uma traição não sai rindo. E o inimigo sabe disso. É a hora que você precisa da sua quinta coluna para te levantar. Mas olha como é que estava o rei. Mas Davi subiu o Monte das Oliveiras, chorando enquanto subia, descalço e com a cabeça coberta. E todo o povo que estava com ele cobriu a cabeça e subiu, chorando enquanto subia. E disseram a Davi, Aitofel está entre os conspiradores com Absalão. E Davi disse, ó Senhor, transforma o conselho de Aitofel em loucura. Davi e seus seguidores, queridos, eles fugiram através do Rio Jordão para Manaim. A cidade era de difícil acesso, o que torna o lugar perfeito para Davi se reagrupar,
pensar, respirar. Quando você está sufocado, você precisa disso. Respirar, colocar as emoções em ordem. No momento da fuga, tristeza, da traição, não vão nos ajudar a clarear nossa mente para projetar o nosso amanhã. Na verdade, a única coisa que passa na nossa mente é que não teremos amanhã. Respira. Respira. A angústia vem, mas precisamos ter no nosso meio o respirar. E pedir a Deus isso, me ensina a respirar. Eu estou sufocada. Eu estou com taquicardia. Manter por perto aquele que irá nos servir como uma quinta coluna, te ajudando a se comunicar com Deus, porque a guerra está apenas começando. Está apenas começando. Aprenda a respirar no dia da tua angústia. Não sai batendo cabeça. Eu vou para o Facebook, eu vou falar, vai nada. Fala com Deus. É no máximo 1 ou 2, ora comigo. Está difícil. Está sufocante. Me ajuda. Aliança com Aitofel. E disseram a Davi: Aitofel está entre os conspiradores de Absalão. E Davi disse: ó Senhor, transforma o conselho de Aitofel em loucura. Aitofel era avô de Betseba, esposa de Urias, a moça do banho. Lembra? Nós falamos sobre ela, a moça do banho. Urias, um dos valentes de Davi, guerreiro de confiança que servia como guarda-costas de Davi. Aitofel também era conselheiro, assessor mais confiável, estava naquele grupo de mais confiáveis de Davi. E esse homem desfrutava de uma reputação, queridos, impressionante, ao dar conselhos extremamente sábios. Aitofel estava a cargo de conselheiro, por ser um homem extremamente sábio e aquele homem certeiro. 2 Samuel 16, 23 diz o seguinte: naqueles dias, olha isso, o conselho de Aitofel, o conselho que ele dava, era como se alguém consultasse a palavra de Deus. Assim, todo o conselho de Aitofel era estimado por Davi e por Absalão. O povo dizia que ao receber um conselho de Aitofel, era como receber uma revelação de Deus, pastor. Era a mesma coisa. Não é de admirar que Davi lamente essa aliança. Meu Deus, esse homem agora está com Absalão. Aitofel agora com Absalão. Assim, não é de se admirar que Absalão busca a lealdade de Aitofel. Por quê? Porque a sabedoria morava ali. Aitofel alinha sua ira à ira de Absalão. Porque quando a gente está mal, nossa tendência é buscar aquele que está pior. E um lambe a ferida do outro e ninguém cresce. E um diz: acho que é por aí mesmo. Tá ruim. Mas deixa eu te contar, o meu foi pior. Comigo foi pior. Aí começa aquela disputa, quem está pior? Não é mesmo? Então Aitofel é um homem que se torna Judas de Davi, abandonando, passando para o lado de Absalão. Davi descreve isso em 2 salmos que eu quero ler com você. Salmo 41, 9. Olha o que ele diz desse homem: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmo 55, 12 e 14. Pois não é um inimigo que me insulta. Se assim fosse, eu suportaria. Não é um adversário que me trata com insolência. Se assim fosse, se eu pudesse esconder. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Costumávamos conversar e compartilhar conselhos. Caminhávamos juntos na casa de Deus, em meio à multidão. Quando Davi descobre que Aitofel mudou de ideia,
mudou de lado. Aí ele ora ao Senhor. E Davi disse: ó Senhor, transforma em loucura o conselho de Aitofel. E os conselhos, pastora, que conselhos eram esses? O primeiro conselho: possuir todas as concubinas de Davi. Põe a tenda perante todo mundo, tenha relações com essas 10 mulheres. Aitofel instruiu Absalão a armar a tenda no terraço do palácio, a deitar-se com as 10 concubinas de Davi, que Davi deixou ali para cuidar da casa. Qual é o objetivo, pastora? Para que isso? O objetivo era tornar essa ruptura entre pai e filho irrevogável. Para quebrar a aliança entre pai e filho e não ter mais condição de retorno. Demonstrar a todo Israel que Absalão tinha tomado o poder da forma absoluta. A partir de agora não tem como mais retorno. Não tem retorno. Não tem mais aliança. A partir desse ato, não existe mais condição de uma nova aliança entre pai e filho. Se rompe o laço de vez. Segundo o conselho de Aitofel, perseguir imediatamente a Davi. Aitofel propôs escolher 12.000 homens, selecionados para perseguir Davi naquela mesma noite. O plano era atacar quando o rei estivesse exausto, desanimado, causar pânico a seus seguidores e matar apenas Davi. Como a palavra descreve o estado de Davi? Olha como é que o conselho dele é bom. Como que a palavra descreve, como que estava o coração de Davi? E ele fala: vamos atrás, enquanto ele está desanimado. E o que a palavra diz? Mas Davi subiu o Monte das Oliveiras, chorando enquanto subia, descalço e com a cabeça coberta. E todo o povo que estava com ele cobriu a cabeça e subiu, chorando enquanto subia. Então o conselho era bom ou não era? Era bom. Era bom. Por isso, quando você está abatido, cuidado. Facebook não consola. O que consola é a palavra. É a quinta coluna. Que está, levanta, levanta, levanta. Quem é a sua quinta coluna? Quem é a pessoa? Aitofel tinha como objetivo eliminar o líder, querido. Eliminando o líder, o povo vai aceitar Absalão pacificamente. Já estava aceitando só com tapinha nas costas. Só dando razão. Quanto mais que o líder foi eliminado, acabou. Eliminou o líder. Olha, não precisa nem matar todo mundo. Na versão, a mensagem diz assim: o povo vai voltar como volta por teu noivo. Vai voltar feliz, eu só quero matar ele. Deixa eu matar ele que o povo volta feliz. Porque o conselheiro mais confiável de Davi o abandonaria. Por que Aitofel trocou Davi por Absalão? Além de ser o braço direito de Davi. Em questão estratégica, ele estava ali na política, na estratégia. Ele possuía ligações familiares profundas com a corte. Ele era avô de Betseba, querido. Aitofel era pai de Eliã, que por sua vez era pai de Betseba. Betseba, aquela mulher que Davi viu tomando banho. Tudo começa pequeno. Viu tomando banho, mandou chamar, engravidou a mulher. Nós vimos tudo isso na semana passada. Deixa eu te falar uma coisa. Prazer tem consequência. E ninguém camufla pecado perante Deus. Prazer tem consequência. E ninguém esconde pecado perante Deus. Uma coisinha pequena, Ju. Uma ira motivada, cultivada por muito tempo. Olha a raiz. Cuidado com a ira, que cria raízes dentro de você. Perdão não liberado. Raiva que faz aniversário. E você assopra a velhinha para ela e bate palma e comemora. Mais um ano, eu não me esqueci. Mais um ano, não perdoei. Aí a gente comemora, parabéns, mais um ano.
Muitos estudiosos acreditam que a decisão de Aitofel em trair Davi e apoiar a revolta de Absalom foi uma vingança pessoal. Um coração enraizado em vingança. Ele nunca teria perdoado Davi por ter adulterado com tua neta, por ter mandado matar o marido dela, Urias, o heteu. Enquanto servia Davi, Aitofel era símbolo de inteligência política, de espiritual do reino. Ele era aquela pessoa. O que levou esse homem a tomar uma atitude de mudança de lado, deixar então o amigo Davi para o lado de Absalom. A partir do golpe emocional, estratégico, mais duro da vida de Davi sofreu durante toda a rebelião. Aitofel não era apenas um conspirador, querido. Ele desejava pessoalmente matar Davi. A ira era tanta. A raiva guardada era tanta. Eu não quero acertar ninguém. Eu só quero o líder. Você ora pelo teu pastor? Vigilância. Você ora pela tua casa, pelo teu marido? Atacados 24 horas. Você ora pela tua esposa? Quem cobre a vida da tua esposa? Quem cobre a vida do teu marido? Quem cobre a igreja? Quem cobre a vida do pastor? Deixa eu colocar algo bem particular aqui. Hoje, não foi, pai? Hoje. Ele estava aqui arrumando o som, pastor. Estava aqui ajeitando o som. Eu vi quando um dos filhos falou com ele de uma maneira que o semblante dele caiu. Eu vi. Viu como, pastor? Eu estava lá no escritório. E eu senti o semblante do meu marido cair. Ele entristeceu, pai. E eu vim aqui e eu falei, vem cá, filho. E ele preocupado com outras coisas, eu falei, filho, pede perdão a seu pai. Porque nada disso aqui vai funcionar se o coração do pai não estiver alegre. E a gente se perdoou e vamos para o culto ao Senhor. E vamos para o culto ao Senhor. Quem cuida do coração do meu esposo sou eu. Quem cuida do meu coração é ele. Quem cuida do teu coração está do teu lado. Aleluia. Aitofel então não era apenas um conspirador, querido. Ele desejava pessoalmente matar Davi. A gente vê lá em 2 Samuel 17, de 1 a 3. Além disso, Aitofel disse a Absalom, deixe-me escolher 12.000 homens, e eu me levantarei e perseguirei Davi essa noite, no dia que ele estava mal. Eu o atacarei quando ele estiver cansado e abatido, e lançarei em pânico, e todo o povo que estiver com ele fugirá. Matarei somente o rei, e trarei todo o povo de volta para você, como uma noiva volta para o seu marido. Você busca a vida de apenas um homem, e todo o povo estará em paz. Uau! No final, Aitofel comete suicídio. Absalom rejeitou seu conselho sobre atacar Davi. Se Absalom ouvisse esse conselho naquele dia, mas aí tinha uma quinta coluna lá, que Davi colocou lá, não, você não vai comigo, volta para lá. Quando Aitofel liberar o seu conselho, a quinta coluna vai estar lá, fazendo daquela palavra loucura. Loucura. Aí a gente vê a fidelidade de Uzai. Porque o diabo pode colocar amigos, mas o Senhor também tem amigos. Agora falta a gente decidir, eu e você, nós é que decidimos a quem nós vamos ouvir. A quem nós vamos ouvir. Uzai é outro conselheiro da confiança do rei, que planeja deixar Jerusalém com o rei. Afinal de contas, eu sou um contigo, nós somos companheiros, eu vou contigo. E Davi diz, não, você não vai comigo.
2 Samuel 15, 32 a 34. Enquanto Davi subia ao cume, onde Deus era adorado, isso é importante. Mas, pastora, não fala que ele estava chorando, mas Deus continuava sendo adorado. Eis que Uzai, o arquita, veio ao seu encontro, olha, da mesma forma que Davi estava, com a túnica rasgada e terra sobre a cabeça. Davi lhe disse: se você continuar comigo, será peso para mim, mas se você voltar à cidade e dizer a Absalão: serei teu servo, ó rei. Olha como é que ele falou, até que o cara vai dizer, você vai voltar e você vai dizer: ô rei, eu serei teu servo. Porque o bajulador também gosta de ser bajulado, sim ou não? Ah, ele ama também uma bajulação. É, a mesma coisa. Serei seu servo, ó rei, assim como fui servo do teu pai. Só faltou aquele ingrato no passado. Assim serei servo agora. Então você frustrará o conselho de Aitofel. Aleluia. 2 Samuel 15, 37. Então Uzai, amigo de Davi, entrou na cidade justamente quando Absalão entrava em Jerusalém. Uzai, a quinta coluna. Você tem que trazer a memória hoje. Quem é o teu Uzai? Quem é o meu Uzai? Você precisa, eu preciso. Usado para salvar a vida de Davi, o reino, contrariando o conselho de Aitofel. Aitofel aconselha Absalão a reunir rapidamente uma grande força, 12 mil homens, posicioná-las rapidamente, marchar e buscar Davi. E enquanto ele está ainda cansado, ele tem apenas um objetivo: matar Davi. Não esqueça disso. O plano parece bom para Absalão, o plano parece bom para todos os anciões, o plano parece bom para a gente. Hoje a gente vê como é que estava Davi, a gente diz assim: é mesmo, está na hora de atacar, é agora. Ele está cansado, ele está de cabeça baixa. Até que Absalão pediu conselho a Uzai. E Uzai dá praticamente conselho ao contrário. E é nessa hora Absalão segue o conselho de Uzai. E são as forças de Absalão que são derrotadas, no que fica conhecido como a Batalha da Floresta. Lê isso lá. Lê isso lá na Bíblia, a Batalha da Floresta. Era uma área de floresta fechada, na terra da tribo de Efraim, do lado leste do Rio Jordão. Absalão foge e os seus cabelos ficam presos ali, né? Garrados ali na árvore. E Joabe o mata. Aí eu preciso trazer a sua memória. Pastora, Joabe não foi aquele que foi buscar ele? Pois é. Joabe o mata. O mesmo que quis dar uma mãozinha para o trono de Israel não ficar sem rei. Joabe o matou. Aí a gente lê em 2 Samuel 18, 14 a 17, diz o seguinte: Joabe disse: não vou perder tempo assim com você. Por que ele disse isso? Porque chega alguém e diz para ele assim: eu vi Absalão bem preso pelos cabelos. Ele falou: e você não matou? Ele falou: não, eu não matei, porque eu ouvi. Quando o rei disse para não trocar no filho, para poupar o filho, eu ouvi. Aí Joabe responde assim: não vou perder tempo com você. Não vou perder tempo com você. E pegou 3 dardos na mão e cravou no coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo no carvalho. Então 10 jovens escoteiros de Joabe cercaram Absalão e golpearam e o mataram. Depois Joabe tocou a trombeta e as tropas voltaram da perseguição de Israel, pois Joabe já havia detido. E todo Israel fugiu, cada um para a tua casa. Davi sabe da morte de Absalão. Chega a notícia, recolhe-se a uma profunda tristeza.
2 Samuel 18, queridos, eu preciso que vocês passem a anotar para depois vocês conferirem tudo isso. 2 Samuel 18, 31 a 33. Então o Coxita chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao Coxita: o jovem Absalão está bem? É tudo que ele queria saber, né? Meu filho está bem? O jovem Absalão está bem? O Coxita respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantarem para lhe fazer o mal, recebam que aquele jovem, o mesmo que aquele jovem. A atitude de Davi. Pai, se tiver que repreender, repreenda hoje, para que a gente não vá chorar amanhã. A atitude de Davi gera mais uma vez raiva a Joabe. 2 Samuel 18, 33. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava em cima da porta e fechou. Por cima da porta e fechou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido no seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Só que na semana passada nós vimos também que ele não teve pulso forte com esse menino. Aí que tá. O problema está. Porque se você não tomar uma atitude hoje, amanhã nós vamos ficar: ó meu filho Absalão. O luto de Davi trouxe tristeza, queridos, para todo o exército. Todo o exército. Após a vitória na batalha, Davi não celebra, mas ele chora desesperadamente por Absalão, dizendo: meu filho Absalão, meu filho Absalão. A atitude do rei trouxe luto para todo um exército que venceu a batalha. Roubo da alegria, roubo da conquista, o luto como derrota. O luto de Davi foi tão intenso, querida igreja, que a tropa vitoriosa entrou na cidade em silêncio, como se tivessem sido derrotados e envergonhados, sentindo-se desvalorizados pelo rei. Joabe sente vergonha do comportamento de Davi e firmemente precisa dizer a Davi: ei, Davi, se comporte como homem. Às vezes o homem precisa ouvir isso: eu sou homem, nasci homem. Se comporte como tal. Se comporte como homem. Ah, eu sou mulher. Se comporte como tal. Se comporte como tal. Eu prego, mas vocês conhecem o pastor da igreja. Vocês conhecem. Enquanto ele permitir, eu estou aqui. Eu prego, mas existe um pastor aqui. Não só o meu, como existe outro no ambiente. A gente precisa aprender hierarquia, não é para dizer que nós somos o tal. Não, não, não. Mas existe outro. Eu prego, enquanto ele me permitir fazê-lo. Joabe sente vergonha do comportamento. Se comporte como homem. Se comporte como uma mulher. Se comporte como mãe. Se comporte como tal. Joabe repreende duramente o rei pela sua atitude desmotivadora junto daqueles que lutaram por ele. E lhe dá um alerta. Alerta que serve para a gente hoje. O desinteresse pelos seus soldados leais vai causar uma debandagem geral. Vai todo mundo embora. Tu vai ficar sozinho mesmo. Joabe avisou que se Davi não saísse para elogiar os seus soldados. Lembra? Como é que Absalão conquistou? Foi pelos elogios. Foi pela bajulação. Não que ele precisasse, sai e bajula o povo. Não, não. Mas reconheça quem está do teu lado. Reconheça hoje quem está do teu lado.
Quem começou com você, quem caminha com você em plena guerra. Em plena guerra. Tem dinheiro, estou contigo, está sem dinheiro, estava contigo. Então Joabe avisou que se Davi não saísse para elogiar os soldados, nenhum homem ficaria do lado dele a partir daquela noite. E a repreensão de Joabe fica para a nossa vida hoje, querido. Joabe, general de Davi, confrontou o rei, a mim e a você hoje, dizendo: Davi, você humilha os soldados que salvaram a sua vida, amando os que te odeiam, dando sua atenção, seu tempo, a sua melhor idade, a sua saúde, o seu suor, o seu amor, e rejeitando aquele que nos amou verdadeiramente, que foi levado à cruz, por mim e por você. Muitas das vezes nós rejeitamos esse sacrifício, colocamos em segundo plano o sacrifício de cruz. Davi atende, vai para o portão da cidade, a ação de Davi mudou, a reação dele mudou, eu espero que a minha e a sua também. Davi levantou, sentou-se no portão da cidade, e quando os soldados souberam que ele estava lá, reuniram-se, todos à volta dele, restauraram a ordem. Chegou o dia da gente olhar para quem realmente esteve conosco a todo o tempo, nos guardando, nos protegendo. Quando estava lá na estrada, né, Kennedy? Quando estava lá trabalhando, o tempo todo me guardando, sendo comigo, voltar a olhar para ele e falar: obrigada, Pai. Obrigada pelo teu guardar, de verdade, reconhecendo. Obrigada porque o Senhor foi comigo. Desculpa das vezes, me perdoa que eu negociei. Me perdoa. Mesmo estava com a gente, mesmo quando eu e você estávamos em guerra. Deus é contigo, queridos. Deus é contigo. Deus é contigo. Não esqueça isso. Aleluia. Vamos fazer uma oração? Meu pastor vem aqui, vamos fazer uma oração. Reconheça isso no teu coração. De verdade. Vem para cá, meu pastor. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós temos ouvido a Tua palavra e, Senhor, quantas vezes nós negligenciamos, Senhor, a Tua palavra, o Teu apoio, Senhor Jesus, e negligenciamos também aqueles que Tu tens colocado do nosso lado. Pai, que nesta noite, Senhor, através desta palavra, possa ter vindo esse alerta às nossas vidas, para que não venhamos a ter consequências, pois estamos a tempo e Tu alertas para que nós estejamos ainda com tempo, Senhor Jesus, de recuperar, reparar algumas áreas na nossa vida. Pai, ouvimos o exemplo de um grande homem, Senhor, que para nós é um exemplo da Tua palavra, que Tu citas tanta vez, um homem segundo o Teu coração, Davi, Senhor Jesus, que mesmo assim, com as suas falhas, Ele consegue hoje alertar as nossas vidas e falar aos nossos corações. Pai, que Tu venhas, Senhor Jesus, em cada coração, em cada casa, em cada família, Senhor, na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração, nós possamos pôr em prática tudo isto. Senhor, orar pela nossa casa, por aqueles que estão do nosso lado, reconhecer as autoridades que Tens colocado, orar por elas, Senhor Jesus, não negociar aquilo que Tu tens feito. Muitas das vezes, Senhor, nós queremos alterar e gostaríamos que as coisas fossem diferentes, mas, Senhor, neste momento que nós possamos entregar a Ti, orar e perceber, Senhor, que em todas as coisas Tens um propósito maior para nós. Que esta palavra fique gravada em nossos corações, que esta palavra possa ser posta em prática por cada um. E, Senhor, eu tenho a certeza que se cada um de nós aqui puser em prática, guardar esta palavra, Senhor Jesus, veremos frutos em nossas vidas. Por isso, Senhor, neste momento nós Te agradecemos. Obrigado pela Tua
filha, Senhor, pelos pastores desta igreja, Pai, pela tua filha que trouxe a palavra, pela revelação que tu trouxeste, Senhor Jesus. Continua a abençoar este ministério, Aleluia. a fazer crescer. Coloca os teus anjos, Senhor, na porta deste lugar, Senhor Jesus, e que todos aqueles, Senhor, e que todos os dias eles possam ver o Senhor acrescentar, como diz na tua palavra, que todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haviam de ser salvos. Que assim seja neste lugar. Mais um foco, Senhor, da tua presença, mais um foco da tua glória nesta cidade, e eu creio com certeza que ouviremos falar, Senhor, dos testemunhos, dos milagres, porque onde Jesus está, nada fica da mesma forma. Onde Jesus está, os milagres acontecem. Onde Jesus está, algo tem que mudar, e eu profetizo nesta igreja agora cura, restauração, transformação, cura física, cura espiritual, cura emocional, Senhor, e que todas as famílias aqui representadas, eu profetizo, Senhor Jesus, salvação na família completa. Veremos famílias completas neste lugar, pois tu, Senhor Jesus, dizes crer no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. E eu profetizo, Senhor, famílias completas neste lugar, e ouviremos, Senhor Jesus, já podemos ouvir como o som de muitas águas, inundação de pessoas neste lugar, pessoas vindo de todos os lugares, Senhor, porque aqui existe um Deus que faz milagre no dia de hoje, e eu creio e profetizo, e com certeza, Senhor Jesus, assim será. E te agradecemos tudo pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado porque tu nos amas, obrigado porque somos filhos amados, não apenas servos, mas filhos que amam servir. E eu creio, Senhor Jesus, somos justiça tua. Por isso eu profetizo, Senhor Jesus, com certeza milagres estão a acontecer neste lugar, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero chamar a Gleice. Aleluia. Aleluia. Como você sabe, você não é sozinha, né? Vai buscar o esposo. Que a gente não caminha só. Aleluia. Ademar, vem, filho. Nós vamos consagrá-los hoje, diáconos dessa casa. Aleluia. Eu quero dar a vocês aqui. São sementes. Tem muita semente aí, né? Pois é, mas a palavra que eu quero liberar para vocês, na verdade não tem muitos. Eles estão falando para me alegrar. Só tem 5 sementes ali dentro. Só que para eles é muito. E eu sei que eles vão lutar por essa semente, vão querer guardar essa semente, e vão querer proteger essa semente. Mas deixa eu falar algo a vocês. Não se preocupe com a palavra que vai vir depois desse dia. Vão dizer, quem é você? O que que você tem? Isso é igreja de loucos que faz uma coisa dessa. Quem é você? Parente, amigos, vão ou não vão? Vão dizer isso. Aonde que viram isso de vocês dois, diáconos dessa casa? Da onde saiu isso? E vocês não se preocupem com essa pouca semente e ficar guardando isso. Não, mas foi o Senhor que me deu. Não, eu vou pedir vocês até para ficarem aqui embaixo. Aleluia. Nem se preocupe com isso, viu, filha? Essas poucas sementes que vão querer te roubar, te tirar, te apontar, te dizer que você não é capaz. Não se preocupa com isso, não. Cadê Ju e Daniel? Vem pra cá. Quero vocês dois aqui do lado também. Porque bem da verdade, a semente que Deus tem para vocês é muito mais. Eu quero que vocês recebam, vira a mão aqui. Ju e Daniel também são diáconos nessa casa.
E é o tempo. Quando vierem te roubar essas poucas sementes, lembra-se do que Deus tem para a vida de vocês. Estica a mão de vocês. A palavra que Deus me deu é: não se preocupe em guardar as poucas sementes, porque o que eu tenho para a vida de vocês é muito mais. É chegar aonde ninguém chega, é falar daquilo que nem conhece direito, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Com a mão cheia ninguém rouba. Não tem condição de dar fim. Oh, glória a Deus. Então, em nome de Jesus, glória a Deus. Oh, Pai. Na manhã de hoje, nós falamos de aliança e aliança séria. Nós falamos de aliança e aliança que não se quebra e não é de um lado só. E a aliança não começa comigo, a aliança começa com os céus. Sim, oh Deus. A aliança começa com os céus. Em nome de Jesus. Receba novo e renovo do Senhor na manhã de hoje. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que motivou essa ordenação, principalmente o Ademar e a busca dele com a Grace, da casa, da palavra do Senhor, de estar aqui. Foi dada uma visão para a pastora na quarta-feira, chamou a atenção do céu e chamou a atenção. Uma visão que a pastora teve, ela entrando aqui, viu o Ademar aqui dentro e falou: a ordem vem clara e explícita, consagra ele diácono dessa casa. Então, um comando dado é obedecido. Eu aprendi isso muito na minha vida militar. Você só obedece e pronto, não tem que questionar e perguntar o porquê, é sim fazer. E essas sementes também, eu creio que é para multiplicar através da vida de vocês. Multiplicar, não só essa casa, mas o reino nesse país. Amém. O reino nessa cidade. Amém. E agora o conselho que está na palavra sobre a vida de vocês é: quanto aos diáconos, da mesma forma devem ser honrados, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ou dinheiro. Deve permanecer no ministério da fé com consciência pura. Deve também, antes de tudo, passar por experiências. Depois, se não houver nada que os desabonem, que exerçam diaconato. As mulheres, da mesma forma e da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a sua própria casa. Aleluia. Pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Derrama o óleo, pastor. Aleluia. Aleluia. Depois vocês vão dividir o que vocês receberam para a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Te consagro hoje. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Que esse óleo seja multiplicado. Eu consagro mais uma vez. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Espírito Santo. Alinha o coração dele, Senhor, ao Senhor na manhã de hoje. Alinha, Senhor, aquilo que falas, que o Senhor encontre, que a tua palavra diz, o Senhor encontre sobre a vida deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cadê Felipe? Vem pra cá, Felipe. Vem pra cá. Os dois Filipes. Fica atrás do Pai. Em nome de Jesus. Os dois Filipes, em nome de Jesus. Porque aquilo que recebemos não para sobre a vida da gente. Receba de Deus. Receba o renovo de Deus. Fortalecimento dos céus. Em nome de Jesus. A palavra diz que a casa seria atingida. A casa seria exemplo. A casa é testemunha. Seus vizinhos. Em nome de Jesus. Não é para vocês dizerem que eu sou. Não é para isso. É para conquistar a terra. Conquiste a terra. Conquiste a terra. O que vocês estão sendo liberados hoje, sejam liberados para servir. A servir
servir a terra, a servir a terra. Vocês estão sendo liberados para trabalharem, para servir a igreja do Senhor sobre essa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entrega para a igreja, aleluia. Oh, o Espírito Santo de Deus, coloca na vida dos filhos, entrega para a igreja, aleluia. Sirvam a igreja, aleluia. Profetiza sobre a igreja, derrama sobre a igreja mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, aleluia. Não se contente, aleluia, em nome de Deus. Para minha casa, para a vida dos meus filhos, mais de Deus, aleluia, aleluia, mais de Deus. Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono, estamos juntando, estamos